Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma alegria, privilégio, honra poder estar aqui com os irmãos nessa manhã. Aliás, não é só alegria, privilégio e honra, é alegria, privilégio, honra, temor e tremor de pernas. Mas eu vou começar pela alegria, privilégio e honra. Recebi com muito carinho o convite do pastor Atílio. Muito obrigado, pastor, pelo carinhoso convite. Eu estou aqui em Londrina há pouco tempo, chegamos em setembro do ano passado, sou major do Exército, aposentado por motivo de saúde. Talvez em outra oportunidade eu conte, ou aqui no conselho, ou em alguma das nossas igrejas, o nosso testemunho. Eu fui submetido a 24 procedimentos cirúrgicos, irmãos. Foram 4 meses e meio internado em uma primeira fase, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e mais 69 dias em uma segunda fase, internado no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. Muito tempo em coma, muito tempo entubado, traqueostomizado, drenos nos pulmões, dreno no intestino, síndrome compartimental. Minha vida é um testemunho de que a última palavra quem dá é Deus. E Deus não precisa de uma enfermidade para levar ninguém, irmãos. Se Deus quiser levar você, você pode estar tomando água de coco ali no Lago do Igapó. E vai. E se Ele não quiser levar, não há enfermidade que leve, irmãos. Eu lembro quando eu estava lá na cama, no hospital, entrou um pastor, que eu não sei o nome, não sei nem de onde que era, irmãos. Acho que ele devia ser presbiteriano. Mas ele disse assim para mim: Pastor Dantas, a lâmpada do crente só se apaga quando Deus determina. Ele disse essa frase e saiu, deixou a semente lá. E graças a Deus, muito obrigado. Motivo de muita alegria estar aqui. Minha saudação também ao reverendo Emerson, muito obrigado. Reverendo Osni está aqui também, né? Olha, o senhor não me conhece, mas eu já amo o senhor, viu? E eu sei que a gente não está podendo muito abraçar, mas eu vou confessar um pecado. Quando acabar aqui, eu vou atrás do senhor, vou apertar até o senhor falar ai. Viu? Deus abençoe, um prazer conhecê-lo. Mas da mesma forma que é um motivo de alegria, irmãos, e privilégio, eu quero me revestir de muita humildade para ministrar aqui nesta manhã, porque também é uma responsabilidade. Eu sou filho de pastor, e ministrar a pastores é como trilhar um terreno santo, irmãos. Não é? Digno de nota ainda em tempo, eu até comentei com o nosso reverendo, assim que eu cheguei aqui em Londrina, eu passei aqui na frente, não sabia que se tratava de uma igreja. Aí eu olhei assim e falei, que estrutura belíssima, né? O que é isso aqui? Aí a pessoa que estava comigo disse, não, essa aqui é a Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Aí uau! E eu já tenho meio que um jeitão presbiteriano assim, irmãos. Aí hoje eu ministrando em um púlpito presbiteriano, está juntando a fome com a vontade de comer. Ainda bem que não tem ninguém da Assembleia de Deus aqui ouvindo isso. Enfim, irmãos, ministrar aos pastores é uma responsabilidade muito grande, e quero me revestir de muita humildade para fazer isso, porque se nós atentarmos aqui para o bojo teológico de cada um, eu sou uma criança aqui, irmãos. Nós temos pastores aqui com um bojo teológico privilegiado. Se nós formos atentar para a experiência de pastorado de cada um, eu sou uma criança aqui, irmãos. Se nós formos olhar para a experiência de vida de cada um, tem pastores aqui que têm idade de ser meu pai. Se nós formos olhar para a experiência de sofrimento pastoral na vida de cada um aqui, também sou uma criança aqui.
de forma que eu estou me sentindo aqui um leão em uma cova cheia de Daniéis, irmãos. Cheia de Daniéis. Mas eu quero trazer uma palavra para os irmãos nessa manhã. Por favor, livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Leio na versão Almeida, século 21. Quando eu estava no hospital, o capelão que dava assistência para mim era um pastor presbiteriano, pastor Magno, lá no Hospital Central do Exército. Ele dizia para mim: um bom sermão presbiteriano, ele tem no máximo 3 tópicos. E cada tópico, no máximo 3 subtópicos. Aí eu tentei montar aqui um sermão de 3 tópicos. Com 3 subtópicos, cada tópico, né? Vamos lá. Êxodo, capítulo 3, versos 1 em diante. E depois Êxodo, capítulo 4, versos 1 e 2. Cadê o tecladista? Vamos pregar junto nós dois? Vamos? Vamos lá? Se eu der um glória a Deus daqui, o senhor dá aleluia daí. Beleza? Vamos lá. 3, bem baixinho, bem baixinho. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está sobre o Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do perizeu, do heveu, do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Capítulo 4, versos 1 e 2. Capítulo 4, versos 1 e 2. Então Moisés respondeu: mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? Moisés respondeu: uma vara. Amém, irmãos? Meus irmãos, na medida que nós consideramos a vida dos homens que Deus usou ao longo da narrativa bíblica, à medida que nós consideramos seus feitos, suas vidas, suas palavras, sobretudo suas vidas, não poucas vezes eu tenho a impressão de eu ser um pigmeu espiritual.
Olho, por exemplo, Noé, resoluto, construído a arca contra tudo e contra todos, por fé. Vejo Abraão subindo Moriá, em uma atitude que, às vezes eu me questiono, como deve ter sido aquela peregrinação, como que ele conseguiu aquilo ali, qual foi o segredo da fé de Abraão? Eu vejo Jacó no Val de Jaboque, por exemplo, atracado com um anjo, e ao ser ferido, ele se atraca e diz: olha, eu não vou lhe soltar, enquanto você não me abençoar. Eu vejo José com sua fé inegociável, diante da inveja dos irmãos, da mentira e calúnia da esposa de Potifar, na prisão, no Egito, fé inegociável. Eu vejo Davi com sua coragem diante de leões, ursos, diante de Golias. Eu vejo Daniel resoluto rumo à cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego também resolutos, de pé ante a estátua. Detalhe, de pé ante a estátua, estando todo o resto prostrado. Eu vejo os profetas que diziam: assim diz o Senhor, quando aquilo que eles proferiam depois dessa expressão, assim diz o Senhor, era algo que muitas vezes iam colocar a cabeça deles a prêmio. Eu vejo Pedro, por exemplo, pregando no Pentecostes, e com um sermão, quase 3.000 pessoas se convertendo. Vejo Filipe em Samaria, vivendo o sonho do pregador, multidões ouvindo a pregação de Filipe, multidões se convertendo, enfermos sendo curados, cativos sendo libertos, e a multidão unânime, atenta, prestando atenção ao que Filipe pregava. Vejo Paulo plantando igrejas, ministrando, sofrendo e chamando o seu sofrimento de leve e momentânea tribulação. Eu vejo Hebreus, por exemplo, capítulo 11, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, homens que pela fé fecharam a boca dos leões, que pela fé venceram a força do fogo, mas homens que também pela fé foram comidos por leões, homens que também pela fé morreram ao fio da espada, homens que também pela fé morreram queimados. Vejo Martinho Lutero, já na história da igreja, resoluto, afixando lá as teses na porta do capelo de Wittenberg, a porta da capela de Wittenberg. John Wesley, Orlando Boyer vai chamá-lo de tocha tirada do fogo. Em seus 50 anos de ministério, andou 400.000 quilômetros a cavalo. Pregou aproximadamente 40.000 sermões, dá em média de 800 sermões por ano. Jonatas Edwards, pregando o seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E enquanto ele pregava esse sermão, algumas pessoas que ali estavam se agarravam nas pilastras, pensando que iam cair no inferno. Tamanha foi a unção, o poder daquela mensagem. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Moody, o célebre ganhador de almas. E ao olhar a vida desses homens, irmãos, eu tenho a impressão o quão limitado sou. E a única coisa que podemos dizer que estamos à frente deles é no que tange a tecnologia. Porque se for pelo viés da piedade, eu me vejo tão aquém. Mas eles foram relevantes em sua geração. E aí eu pergunto,
O que é ser um pastor relevante, irmãos? Quais seriam hoje as marcas de um pastor relevante para a nossa geração? Será que seria a nossa oratória? Uma boa oratória, uma boa retórica? Isso é importante, mas é isso? Será que seria um bojo teológico intenso, uma teologia idônea, um bom bojo teológico, uma boa teologia? Será que seria o tamanho do templo ou a quantidade das congregações? Será que seria a quantidade de seguidores que temos nas nossas redes sociais? Será que seria o nosso vernáculo, o nosso português? Em uma época em que se valoriza tanto o estético, o instantâneo, a embalagem em detrimento do conteúdo, nós corremos o risco de sermos seduzidos por essa forma de pensamento e esquecermos o cerne, a essência, a natureza da nossa vocação. De forma que hoje, irmãos, eu quero ter uma conversa com os irmãos, é mais uma conversa, uma reflexão intitulada Uma Conversa Franca, de pastor para pastor. Amém? Uma conversa franca, de pastor para pastor. O texto que nós lemos começa com a comissão de Moisés, o chamado de Moisés. E Moisés começa a levantar, está lá no versículo 11, lá no verso 11. Moisés começa a levantar uma série de objeções a Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para ir ao faraó? Quem sou eu para ir? Quem sou eu para o povo crer em mim? O povo não vai crer em mim. Quem sou eu? Quem sou eu para o faraó deixar o povo ir? Veja bem, quem sou eu para ir? Quem sou eu? 3 tópicos, né, pastor? Quem sou eu para ir? Quem sou eu para o faraó deixar o povo ir? Quem sou eu para o povo crer em mim? Moisés tem uma ideia equivocada de que o sucesso de sua missão está relacionada com habilidades ou atributos dele, sendo que a natureza da missão que Deus está dando a Moisés não é algo que pode ser medido por habilidades humanas. E muitas vezes nós, pastores, incorremos no mesmo equívoco. Eu pergunto aos irmãos: qual é o curso no mundo? Qual é a faculdade no mundo que habilita você a pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar 5.000 pessoas? E Jesus chega para nós e diz: dá-lhes voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Como assim, Senhor? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos só. Qual é o curso na terra que habilita você a pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar 5.000 pessoas? Qual é o curso no mundo que habilita você a fazer um discurso neste púlpito e, mediante suas palavras, um morto sentado aí na cadeira ser vivificado por Deus? Qual é o curso que você pode fazer que habilita você a gerar novo nascimento nas pessoas? Deus nos convoca a fazer algo, irmãos, que é impossível de ser feito sem a capacitação dEle, sem uma ação dEle. E aqui vai a primeira verdade de pastor para pastor que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã. Seu sucesso não está relacionado com as suas habilidades, não está relacionado com a sua inteligência, não está relacionado com suas competências pessoais. Seu sucesso está relacionado com Deus em você, através de você e apesar de você. Seu sucesso está relacionado com Deus
em você, através de você e apesar de você. Deus então vai tratar com essa mentalidade. 3 tópicos, viu, irmãos? Em você, através de você e apesar de você. Deus então vai tratar com essa mentalidade com Moisés, irmãos. Essa mentalidade de Moisés. E ele fala um negócio meio esquisito, irmãos, meio estranho. Lá no verso 1 e 2. Então Moisés respondeu: eles não acreditarão em mim, não atenderão a minha voz. No capítulo 4, verso 2. Pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? Respondeu Moisés: uma vara. No verso 17: portanto levarás essa vara na tua mão e realizarás os sinais com ela. Tem algo estranho aqui, não, irmão? Seja sincero. Deus está comissionando Moisés para uma missão humanamente impossível. Moisés começa a apresentar algumas objeções a Deus. Aí Deus chega para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Aí ele: não tem nenhum pedaço de madeira aqui não, né? Uma igreja bonita dessa não vai ter, né, irmão? Não vai ter. Uma vez eu estava falando sobre esse texto em uma congregação, apareceu uma vassoura na hora, assim. Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Uma vara que a altura 1,5 m, 1,80 m no máximo, um pedaço de madeira. Deus chama a atenção de Moisés para a coisa mais simples e inimaginável, um pedaço de madeira. Mas segundo a palavra de Deus, esse pedaço de madeira, Moisés jogou no chão e se transformou numa serpente. Moisés depois pega pela cauda e a serpente se transforma em vara novamente. Os feiticeiros do Egito, com sua magia, seu ocultismo, fazem a mesma coisa, sendo que a vara de madeira de Moisés transformada em serpente engole, come as outras serpentes. A vara de Moisés fere o rio e transforma o rio em sangue, irmãos, as águas em sangue. Está lá no capítulo 7, verso 17. Assim diz o Senhor: assim saberás que eu sou o Senhor, com esta vara que tenho na mão, vou ferir as águas do rio e elas se tornarão em sangue. Com esta vara, com um pedaço de madeira. Depois vieram rãs, piolhos, trovão, chuvas de pedras, bolas de fogo, gafanhotos, destruição, juízo vindo de uma vara de madeira. Uma vara de madeira. Uma vara de madeira morta, irmãos. Quando o faraó deixa o povo ir, que Moisés chega diante do mar, capítulo 14, verso 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem, e tu ergue e estende a tua mão com a vara. Estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo mar em terra seca. Quando eles chegam do outro, aí Moisés estende a mão com a vara. O mar se abre. Uma noite inteira o vento, né? Tem gente que acha que o mar se abriu igual passou na novela, os 10 mandamentos, né, irmão? Mas não foi não, foi uma noite inteira ventando. Quando eles chegam do outro lado, Moisés estende a mão, o que tem na mão dele? Uma vara. E o mar fecha. Miriam dança, Miriam canta. Quando chegam em Mara, as águas amargas, por isso que se chamava Mara, o povo começa a reclamar, a murmurar. Aí Deus chega para Moisés: não, vou mudar agora. Moisés, pega um graveto,
pega um graveto, joga na água. Deus ainda usa gravetos, irmãos. Deus ainda usa gravetos, irmãos. Pega um graveto e joga na água. As águas se tornam doces. Eles estão no deserto. Uma característica peculiar do deserto é a falta de água. O povo sente sede, vai falar com Moisés. Aí Moisés vai falar com Deus. Lá no Êxodo 17, no verso 3, mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: por que nos fizeste sair do Egito para nos matar de sede junto com os nossos filhos e nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo, leva contigo alguns dos anciãos de Israel, leva na mão a vara. Leva na mão a vara com que feriste o rio, e vai na frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha no Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel. Ele pega aquela vara de madeira, aquela vara, e bate na rocha, e da rocha verte água. Essa vara nas mãos de Moisés, irmãos, foi mais poderosa que todas as espadas dos judeus e dos seus inimigos juntos. Considere por um instante os meios poderosos que Deus usou, irmãos. Um pedaço de madeira. O segredo está lá no capítulo 4, no versículo 20. Eu quero ler bem devagar aqui. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão a vara de Deus. A vara de Moisés se tornara a vara de Deus. A vara de Arão se tornara a vara de Deus. Não tinha nada místico na vara, nada poderoso na vara em si. O poder não era a vara. Da mesma forma que a força de Sansão não estava em seus cabelos, mas no espírito que usava Sansão. A questão é: Deus usou um pedaço de madeira. E essa expressão pode ser um grito de guerra e um brado de vitória para cada um de nós hoje aqui. Porque da mesma forma que a vara de Moisés se tornou a vara de Deus, aquilo que sou eu pode se tornar o sou eu de Deus. O muito pode vir do pouco, se esse pouco for de Deus. O pequeno pode ser grande, se esse pequeno for de Deus. E a questão é: será que o pastor Dantas é o pastor Dantas ou é o pastor Dantas de Deus? Todos esses homens que nós falamos aqui, que fizeram a diferença em sua geração, que marcaram o seu tempo, a sua geração, não fizeram diferença por conta de seus talentos, sua inteligência, suas habilidades, seus desempenhos. O que todos eles tinham em comum? Todos eles foram de Deus. Essa é a segunda verdade de pastor para pastor. O que nossas igrejas, o que nossa geração, o que nossas cidades estão precisando é que nós sejamos pastores de Deus, impregnados de Deus, que exalam Deus, usados nas mãos de Deus, totalmente de Deus. Todavia, muitos de nós, não poucas vezes,
nos consideramos como um mero pedaço de madeira, irmãos. Nós olhamos para os talentos, poxa, tem tanta gente mais talentosa que eu, tem tanta gente com um vernáculo melhor do que eu, tem tanta gente com mais habilidades que eu. Acho que meu tempo já passou. Eu sou um mero pedaço de madeira. A gente olha para a idade, poxa, tem tanto pastor garotão aí, tem tanto pastor jovem aí, tem tanto pastor. Olha o pastor Dantas aí. Sendo que o pastor Dantas, irmãos, o pastor Dantas não tem mais a musculatura abdominal. Eu uso uma cinta. O peso que eu posso pegar é 1 litro de leite, é 1 quilo. Não poucas vezes eu me vejo só como um pedaço de madeira. A julgar pelos títulos, a gente olha, poxa, mal eu fiz aquele curso, o bacharelado já ficou para trás. Agora nós estamos na era dos mestrados, dos doutorados inclusive no exterior, alguns até com pós-doutorado. A julgar pelos títulos, talvez muitos de nós aqui, poxa vida, eu sou um mero pedaço de madeira. A julgar pela classe social, a julgar pelas nossas debilidades, pelas nossas fragilidades, pelas nossas deficiências. Todavia, com todas as suas deficiências, você pode ser de Deus. Você pode ser os 5 pães e 2 peixinhos. É pouco, mas nas mãos de Deus é suficiente. Você pode olhar e dizer, são só 5 pães. São só 5 pães. Mas nas mãos de Deus é suficiente. De pastor para pastor, você precisa de um Jetro. Você precisa de um Jetro. Alguém que você ouça conselhos. Alguém que você ouça conselhos. Eu ouvi de um pastor, todo Moisés precisa de um Jetro. E todo Davi precisa de um profeta Natan, precisa de um Natan do lado. Sendo que hoje muitos Moisés não querem mais ouvir os Jetros. Tampouco os Davis querem ouvir os Natãs. De pastor para pastor, você precisa de um Jetro. De pastor para pastor, você precisa de Arão e Ur perto de você. Você não é o super. Você cansa. Você precisa de alguém para segurar a sua mão. Você precisa ter a sensibilidade de assumir que sozinho você pode até ir mais rápido, mas junto você vai mais longe. Sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos você vai mais longe. De pastor para pastor, você precisa de Arão e Ur. De pastor para pastor, você vai falhar. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós somos fracos fisicamente, somos fracos moralmente, somos fracos emocionalmente, somos fracos espiritualmente. Você vai falhar. De pastor para pastor, nosso descanso não é aqui. Somos forasteiros, peregrinos. Somos forasteiros e peregrinos. Não só não somos daqui, como a nossa recompensa não aguardamos aqui. Temos consciência que a nossa vocação envolve um sofrimento. Temos consciência que em nossa vocação, na maioria do tempo, ou em quase todo o tempo, o pastor chora entre o alpendre e o altar. De pastor para pastor,
Nosso descanso não é aqui. De pastor para pastor, você não é insubstituível. Você vai passar e a obra vai continuar. Meu pai era pastor, irmãos, de uma igreja grande lá em Brasília. Ele era pastor de um setor, pastor setorial, vinculados a ele tinham 14 outras grandes igrejas vinculadas a ele. Ele estava engajado em um projeto ousado, um projeto lindo. A igreja estava num crescimento. Um dia ele colocando o carro para dentro de casa. Para dentro de casa. Ele sofre um acidente na garagem de casa. Ele mesmo causando um acidente nele mesmo ali no carro. E Deus o recolheu. E quando Deus o recolheu, todo mundo... Como é que vai ser? Como é que vai ser a obra? Como é que vai ser a igreja? Como é que vai ser a construção? Como é que vai ser isso? A obra está lá, irmãos. Está até maior. A obra cresceu. De pastor para pastor, você não é insubstituível. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Pode ser que Deus permita que você plante, regue e veja o fruto. Pode ser que Deus permita que você plante e veja outro regando. E veja outro colhendo o fruto, e você, poxa, foi eu que plantei. Mas é Deus quem dá o crescimento, irmão. A obra é de Deus. Eu acho interessante que Pedro no Pentecostes prega um sermão e quase 3.000 pessoas se convertem. Que maravilha, irmãos. Filipe chega em Samaria e acontece uma verdadeira revolução em Samaria, um avivamento em Samaria. Estevão vai pregar. Eu pergunto aos irmãos, quantas pessoas se converteram na pregação de Estevão, irmãos? Quantos convertidos houveram? Nenhum. Estevão não estava cheio do Espírito Santo. A pregação de Estevão não foi embasada teologicamente, não teve uma boa teologia. Qual foi a melhor pregação? A de Estevão ou a de Pedro? Você vai medir o sucesso do culto pela quantidade de conversões? Então Pedro teve mais sucesso que Estevão? Uma pregação que mais pessoas vão à frente quer dizer que foi melhor do que a pregação que não foi ninguém lá na frente? Então a pregação de Pedro foi melhor que a pregação de Estevão? Pedro estava cheio do Espírito Santo e Estevão estava vazio? Pelo contrário, a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo e olhando para o céu, viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus e ainda orava: Senhor, não lhes imputes, olha, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ainda conseguiu, em meio ao apedrejamento, em meio ao ódio das pessoas à sua volta, que rangiam os dentes, tampavam os ouvidos, rasgaram as suas vestes, o apedrejaram. Em meio a todo esse cenário, ele ainda exalou o amor. Quantas pessoas se converteram na pregação de Estevão? Nenhuma. Aprove a Deus ser glorificado em Pedro com um sermão e 3.000 pessoas se convertendo. Aprove a Deus ser glorificado na vida de Estevão com um sermão e ele sendo apedrejado até a morte. O que é sucesso? Sucesso é você estar na vontade de Deus. Sucesso é Deus ser glorificado na sua vida. Sucesso é você ser essa vara nas mãos de Deus. Pode ser só uma vara de madeira, pode ser só um graveto, mas esse graveto de Deus é suficiente. É suficiente. De pastor para pastor,
Nosso sucesso não é medido por parâmetros humanos. Não é medido por parâmetros humanos, mas para a glória de Deus. Hoje nós estamos na era dos ministérios, né, irmãos? Qual é o seu ministério? Meu ministério é o da palavra. E o seu? Meu ministério é o do louvor. E o seu? Meu ministério é do aconselhamento. E o seu? Meu ministério é da visita aos hospitais. E o seu? Meu ministério é da visita ao presídio. E o seu? Meu ministério é da intercessão. E o seu ministério? Meu ministério é do evangelismo. E o seu? Não, meu ministério é ser o tangedor no culto. Não, o meu ministério é filmar no culto. Não, meu ministério é na política. Eu vi que tem uns irmãos abençoados. Meu ministério, isso é verdade. Sendo que existe algo maior do que todos esses ministérios. Nosso ministério, na verdade, é que Deus seja glorificado. É que Deus seja glorificado através da nossa vida. Se Ele vai ser glorificado com a gente pregando e 3.000 pessoas se convertendo, se Ele vai ser glorificado com a gente pregando e as pessoas apedrejando, se Ele vai ser glorificado com a gente entrando na cova dos leões e o Senhor fechando a boca dos leões, ou abrindo a boca dos leões, isso está na discricionariedade de Deus, não na nossa. Nós somos um pedaço de madeira nas mãos de Deus. E Deus usou um pedaço de madeira. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé, por favor. Eu não sei como você se vê. Eu não sei se você se vê como você se vê ministerialmente, como você vê o momento que o seu ministério está passando, como você vê o momento que a sua igreja está passando. Mas eu gostaria que nesse momento você tirasse um pouco os olhos de você e voltasse para o Senhor. E voltasse para o Senhor. A história ainda não acabou, irmãos. Suas deficiências, suas debilidades, suas fragilidades, muitas vezes a gente tem como um obstáculo para que nós sejamos usados por Deus. Seja os 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Deus. Seja essa vara nas mãos de Deus. Seja o você de Deus. De Deus. E deixa Ele fazer o que Ele quiser. Deixa Ele o fazer da forma como Ele quiser. Conquanto que Ele seja glorificado. Não importa o nosso nome. Não importa a quantidade de seguidores. Não importa a aprovação da maioria. Não importa o aplauso da multidão. Porque isso tudo é efêmero, irmãos. Quando eu estava no Hospital do Exército, lá no Rio de Janeiro, tinha um general internado comigo lá. Eu, puxando o assunto com ele, eu disse: general, quais as funções que o senhor já exerceu no Exército? Ele: meu filho, eu já fui tudo. Eu fui comandante militar, eu fui comandante de brigada, fui comandante de divisão, fui comandante militar de área, eu fui chefe do Estado-Maior do Exército, mas estava lá, desenganado como eu. Passou. O tempo passou. Os irmãos entendem isso? A fama passa. Essa glória passa. Os aplausos passam. A atenção das pessoas passam. O que importa? O que importa é a glória de Deus. O que importa é que o Senhor seja glorificado em nós, através de nós e apesar de nós. Nessa oração,
Pode ser que você se julgue um mero pedaço de madeira, mas diga para Deus: Senhor, que eu seja seu. Não importa a multidão, não importa o faraó, não importa a missão. A grandeza da missão não é maior do que a grandeza do Deus que nos comissionou. Pai, ministramos a Tua palavra. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe como cada um de nós chegou aqui. O Senhor conhece as nossas deficiências, as nossas limitações, as nossas feridas, as feridas e as cicatrizes que vamos colecionando ao longo da jornada. Quantos que estão aqui hoje, Senhor? Alguns talvez precisando de uma injeção de ânimo da Tua parte, graça para continuar, força para caminhar mais uma milha. Atraia, Senhor, nossos olhos para a Tua grandeza, que nós prestemos menos atenção em nós e mais ao Teu nome. Ao Teu nome, glória. Ao Teu nome, glória. Abençoe cada um dos Seus filhos. Abençoe as igrejas. Dá sabedoria, dá graça. Que Seus filhos sejam como varas na Tua mão. E que o Teu nome seja santificado em nós, através de nós, apesar de nós, para a honra e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém.